Petrópolis, começando a semana com o perfil para você, sempre com temas muito bacanas para você interagir, para você ficar por dentro e acompanhar a gente, claro. Sempre com personalidades petropolitanas, com convidados especiais. E hoje a gente tem um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai dar o que falar, que vou ficar com ela aqui 2 blocos, gente. 2 blocos separadinhos só para ela. Primeiro que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa que é, pela profissional que é e principalmente pelo ser humano que é. Né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais da Carla Coelho. Carla Coelho já está indo em alguns programas aqui da casa, mas primeira vez no perfil e eu estou bastante feliz por essa, por ter a honra de entrevistar essa mulher, que ela tem um currículo gigante. Já vou dar minhas boas-vindas e meu bom dia para minha convidada, Carla Coelho. Bom dia. Obrigada, bom dia, Luciana. Obrigada à TV por me receber mais uma vez aqui para a gente falar desse tema que para mim é tão importante e que eu acho que precisa ser melhor visto e entendido por toda a sociedade de uma forma geral. Agradeço você compartilhar comigo e com esse assunto e seus telespectadores. Que bom. Bem, o tema é adoção. E a Carla está com um projeto que eu acho fundamental. Eu acho que a gente precisa realmente... A gente não faz nada sozinho, né? Às vezes a gente fica lá no cantinho de casa triste e a gente precisa realmente, às vezes, de ajuda. A gente não consegue mudar o mundo sozinho, a gente não consegue resolver todos os nossos problemas sozinho, mas principalmente o coração tem algumas coisas que a gente precisa falar e discutir. Então, a Adoção em Roda é um projeto coletivo, né, criado para discutir esse tema que é tão importante. Essa ideia foi sua? Então, eu sou mãe por meio da adoção e quando Maurício e eu decidimos que nós íamos constituir nossa família por meio da adoção, a gente começou a participar de um grupo que existia em Petrópolis, que era o GAFAP, Grupo de Apoio à Família e Adoção de Petrópolis, na época coordenado pela Roberta Conte e Vanessa Sena, que eu sempre falo, elas têm a minha eterna gratidão por terem sido, muitas das vezes, uma mão amiga, né, quando a gente está no processo da adoção. E aí a gente participou desse grupo e o grupo existiu até julho do ano passado. De julho do ano passado para cá, o GAFAP foi encerrado e ficou essa lacuna, digamos assim, em Petrópolis, né? Sem fazer comparações, porque eu acho que a gente tem que respeitar um trabalho executado e quando você vai criar uma coisa nova, às vezes você tem algumas coisas da sua própria personalidade que vai imbuindo. O GAFAP era um grupo fantástico no que tangia ao cuidado da emoção daqueles pais. E eu acho isso muito importante e a gente pretende fazer isso no Adoção em Roda. Mas a gente vem com uma nova proposta, e eu acho que é uma proposta que é mais atualizada, que é uma proposta de amparo. Amparo emocional, amparo psicológico, né, emocional, amparo social, que tem a ver com assistência social propriamente dito, e amparo legal com advogados e afins. O que a gente quer é oferecer um lugar em que as pessoas possam discutir o assunto, entender a questão da adoção e que a gente possa fazer movimentos reais dentro da cidade para que famílias encontrem filhos. Porque discutir é muito importante, conversar é muito importante, entender é muito importante. Mas eu acredito de verdade que só existe resultado se houver ação. Entendeu? E a adoção tem a ver com isso, né? Ação. A palavra adoção tem dentro de si o movimento de ação. Adoção. Então, a gente precisa agir. Não dá para só ficar pensando que eu quero adotar. Não, a gente precisa articular. E é isso que eu venho com a Carla Coelho que eu sou. Porque eu trabalho com comunicação, com um monte de gente, com produção, está na hora de pegar a Carla Coelho que eu me fiz profissionalmente ao longo dos meus 35 anos e usar isso de forma a compartilhar a minha experiência nesse momento. E não sozinha, né? Porque esse é um projeto que foi gerado por mim e tal, não sei o quê, mas ele não está sendo parido só por mim. Junto comigo, não está aqui sentada do lado, porque está lá trabalhando nesse momento, então não pôde sair. Tem a Luciana Márcia. Luciana Márcia é gerente do Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças. Ai, eu adoro aquele espaço, eles fazem um trabalho fantástico, magnífico, fantástico. Eu, há alguns anos atrás, eu frequentei já o lar, a gente ajudou já o lar. E a gente vê como que
a gente bate em tantos temas, eu acho, Sim. que precisa ser debatido, porque quando o casal decide, eu acho que gera várias dúvidas dentro da cabecinha dele. Milhões. E outra coisa que a gente precisa quebrar o tabu é que às vezes você não precisa adotar uma criança recém-nascida, como foi o seu caso. Sim, sim, eu adotei um Né? A gente adolescente. tem tantas crianças, eu lembro que eu chegava lá, gente, e eu até pensava, a gente reclama por tantas coisas, a gente fica estressado com tantas coisas desse tamaninho, Isso mesmo. que você começa a olhar ao seu redor, você vê, caramba, eu estou sendo injusta, pai do céu, desculpe. Né? Então, assim, vamos olhar de uma forma diferente. Eles fazem um trabalho magnífico. E na época que eu fui, vou dividir com você até eu sempre fui envolvida com moda, né? E a gente, eu e a Fabiana, que na época a gente tinha uma parceria bacana a gente tinha stand lá na feirinha de Itaipava, isso foi em 2005, se tem uma ideia, já tem 14 anos isso atrás. Aí. E a gente levava um pouquinho de trabalho para as meninas começarem a aprender. Então elas bordavam, a gente ensinava, a gente ficava lá um tempão brincando e tal. E esses dias, quando eu fui na padaria de Nogueira, a menina lá trabalhando. Aí ela já saiu e ela já tem a vida dela, ela já tem a família dela, mas ela não foi adotada. Não foi adotada. Dependendo da idade que você está dentro do lar, né, é realmente muito difícil conseguir uma adoção tardia, né? Essa é uma questão a se discutir de verdade. E eu até separei um vídeo para a gente assistir juntas, que a gente já vai assistir. E eu tenho certeza que você de casa, né, que estiver pensando ou estiver com medo ou qualquer dúvida, vocês com certeza podem ajudar. Vai começar na segunda que vem. Isso mesmo. O Adoção em Roda, então, ele é um coletivo que foi criado pela Luciana e por mim. Ele vai ter reuniões fixas toda terceira segunda-feira de cada mês, sempre às 19 horas. E essas reuniões a gente está criando agora as mídias sociais. A gente teve uma agência de publicidade que criou a nossa logomarca, foi voluntária e criou todo o material gráfico para poder ficar bonito. Porque tem que ser bonito aos olhos. Eu entrei no grupo lá, no grupo eu já entrei. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp também, que é para poder gerir as informações. Ainda hoje eu vou mandar umas sugestões de convivência em grupo de WhatsApp. E a gente, não é, porque assim, sugestões de convivência, a gente não dá mais para poder dizer assim, são regras, ou então eu vou te tirar daqui. Não, sugestões de convivência, né? Então a gente está criando todas as mídias, tudo com Adoção em Roda. E o grande detalhe é que esses encontros vão estar pautados em, digamos, 3 pilares, né? O primeiro pilar é o da disseminação de conhecimento. Então, a gente sempre vai ter um palestrante. Na nossa primeira roda, a palestrante é a Regina Rezende, que é psicóloga, e o tema vai ser o amor pelo filho por adoção versus o amor pelo filho biológico, mitos e verdades. Porque, assim, eu só tenho o João Pedro, que é meu filho por adoção, mas o Maurício tem 2 filhas biológicas. E aí, às vezes, você fica falando, será que o Maurício ama mais ou menos? E aí, eu aprendi que nenhum, né, a gente vai discutir isso muito, a Regina fala muito melhor do que eu só sei pela minha experiência de casa. Ninguém ama um filho igual ama o outro. E é disso que a gente vai falar, né? Porque, assim, eu vejo tanta mãe, biológica ou não, que eu olho e falo, gente, será que eu sou louca? Porque eu sou enlouquecidamente apaixonada pelo meu filho e eu vejo as pessoas tratando os filhos de um jeito tão estranho. Indiferente. Então eu não sinto absolutamente falta nenhuma do João Pedro ter habitado o meu útero para ele ser meu filho. Que lindo, cara. É muito bonito. Sabe? Nenhuma, não sinto falta nenhuma. Às vezes eu mesma fico assustada e falo, gente, será que eu sou tão louca assim? Mas é disso. E então a gente vai ter esse momento, esse pilar do conhecimento. Depois da palestra, que vai durar em média 40 minutos de fala, a gente vai ter uma roda de bate-papo sobre o assunto. Porque a gente quer falar, né? Você ouviu, você quer dividir e tal. Depois disso, a gente vai ter sempre uma roda de papo do dia a dia. E aí, quem já adotou vai poder falar sobre as suas experiências. Quem não adotou ainda, sobre os seus medos e desafios. E a gente vai conversar em roda. Né? E aí, a última coisa, a gente vai conseguir entender das pessoas que estão lá quem precisa de amparo. Então, assim,
A gente vai ter uma ficha bem legal, com muita coisa perguntando para poder entender essas pessoas. E aí, assim, eu estou indo para o processo de habilitação. E agora eu preciso, por exemplo, de atestado de sanidade física, atestado de sanidade mental. Mas eu não tenho dinheiro para poder pagar uma psicóloga. Então, a Adoção em Roda vai ter um grupo de psicólogos que vão fazer os atestados de sanidade mental. Que não é só assinar um papel dizendo que você pode. Não. Vai marcar consulta, vai no consultório, a família vai conversar, vai fazer teste, vai ter terapia e tal. Ah, nossa, atestado de sanidade mental. A gente está começando a juntar um grupo de profissionais da área de saúde, e a gente vai precisar de médico para poder fazer os atestados de sanidade física, que diz que você está apto para adotar ou não, porque você tem saúde ou não para ser pai ou mãe naquele momento, né? E aí a gente vai juntar advogados e assistentes sociais. Então a gente vai começar a descobrir na cidade de Petrópolis, para adotar, o que as pessoas estão precisando. Ou então assim, eu já estou no cadastro, mas eu quero uma criança até 2 anos e eu preciso entender se eu posso aumentar meu perfil. E aí, o que você precisa para poder aumentar seu perfil? Você precisa avaliar seu coração. E aí a gente vai ter um advogado ali, um psicólogo ali para poder dar aquele amparo e tal. Então, isso é uma questão que a gente está pensando em trabalhar com muito cuidado, que é o amparo real, entendeu? A gente cuida da emoção, a gente cuida das pessoas e a gente cuida das questões legais para essa coisa ir para frente. E é muita burocratização. Como é que foi a sua adoção? Porque às vezes eles colocam tantas coisas que será que não teria como facilitar um pouco mais? A gente fala, né? É muito difícil fazer essa adoção, eles pedem muita coisa. Olha, quando eu não tinha adotado o João Pedro, antes de adotar o João Pedro, eu achava que era tudo muito burocrático, tal, não sei o quê. Hoje eu tenho uma avaliação diferente. Como é que a experiência nos leva para um outro lugar, né? Então, em minha opinião, o processo de habilitação, ou seja, quando eu, Carla, junto com o Maurício, decidimos que nós íamos adotar. Então, a gente passa por um processo para a vara da infância dar quase que um selo, né? Um selo de que você está apto para ser pai por adoção. Eu acho este processo extremamente correto. O que se pede em via de regra, né? Eu tenho até que dar uma olhada para ver se mudou alguma coisa, mas até meses atrás era isso. Atestado de sanidade física e atestado de sanidade mental. Uma mãe que está com um câncer muito agravado e que pode vir a falecer brevemente, ela não vai ter um atestado de sanidade física. E realmente, você imagina, você foi adotado e sua mãe vai morrer logo agora. Isso então, tem que entender. Sanidade física. Sanidade mental. Será que essa pessoa está emocionalmente apta para poder adotar? Porque é um processo complexo. Então, tem que ter isso. Nada consta cível e criminal. A gente está tirou essa criança de alguma forma de um lugar em que ela não era bem cuidada e tal, teve negligência familiar. Porque todo mundo pergunta assim, mas seu filho é órfão? Não, no Brasil, menos de 2% das crianças são órfãs. Então, a gente não precisa pensar nessa orfandade no Brasil. A gente está falando mesmo de casos, em sua maioria, de negligência familiar, que foi o caso do meu filho. E aí, a negligência familiar é um crime. Então, por que você pega uma criança que sofreu, seus pais biológicos cometeram um crime com ela, você entrega na mão de outro criminoso? Não, então tem atestado de sanidade, entendeu? Nada consta cível e criminal por conta disso. Aí você tem que fazer um curso na vara da infância, que eu acho ótimo, porque as pessoas precisam aprender no olhar da justiça o que é a adoção. E se uma pessoa tem uma vaga indecisão a respeito da adoção, quando fizer o curso vai desistir. Porque lá a gente só vê as coisas ruins que acontecem, né? Caso de devolução, de criança que não sei o quê, os percentuais, os índices. Então você vê tanto número doloroso que se você tem dúvida, você desiste ali e é um processo de triagem. Aí você faz as entrevistas com as psicólogas, assistentes sociais da vara, que são extremamente criteriosas, extremamente rígidas e são pautadas pela legislação e estão certas. E aí você pode ser aprovado ou não. Então, eu acho que esse momento é muito correto. O segundo passo é assim, você que monta seu perfil. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu estou há muito tempo na fila. Tá, você sabe quais são as crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil? Ou você quer a criança que você quer e não a criança que existe?
Essa é a grande questão no processo da adoção no Brasil atualmente. A última pesquisa que eu li diz que a gente tem mais ou menos 42 mil famílias habilitadas para adoção. E a gente tem no Brasil cerca de 7 mil crianças que podem ser adotadas a qualquer momento. Aí eu te pergunto, se tem 42 mil pessoas querendo adotar e se tem 7 mil crianças para serem adotadas, por que esse número não fecha? Deveria fechar, né? Deveria fechar e deveria sobrar pai, não é verdade? Mas não vai sobrar nunca. Por que não vai sobrar? Porque as crianças que os pais querem adotar, os habilitados querem adotar, é uma criança de prateleira. Geralmente brancas. Não, em sua maioria. Os olhos agora, o olho você não marca no perfil. Não, mas você marca a idade, então assim, de 0 até 17 anos e 11 meses. E aí, quem é que é criança grande? Negro, branco, pardo, asiático ou indígena? E quem é que é de verdade negro e pardo? Na maior parte das pessoas. Grupo de irmãos. Essa é uma questão que eu já acho que a justiça tem que melhorar. Porque grupo de irmãos é assim, quem é que tem dinheiro no Brasil para poder adotar 4 crianças? É difícil. Essa é uma outra questão que é o desmembramento dos irmãos. Essa é uma questão jurídica que eu não concordo ainda com a lei, mas eu acho que é um processo que precisa ter amparo. Quando a gente tiver boas rodas acontecendo e que famílias se acordem de que podem desmembrar esses irmãos e manter os irmãos tendo vínculo, que é o que nós fizemos na nossa família. É, que você pode não sumir com eles, né? Exatamente. Você pode, né, separá-los. Bom, então eu vou ter que te convidar para a gente assistir um vídeo agora. Vamos assistir. Que é o seguinte, eles são gaúchos, é um casal de gaúchos, e eles adotaram os irmãos. É um tema que depois a gente pode até conversar futuramente. Com certeza. Mas como você disse, eles tinham condições. Condição. Se tem condição, pode. O detalhe é ter condição para isso. Exatamente. Mas você vai ver um detalhe nessa família, Carla, que não são crianças pequenas. Adoro. Então vamos assistir agora. Meu sonho na casa lá era ter uma família. Ter um pai, uma mãe, ter onde morar com minhas irmãs. Quando vinha um visitante, ele dizia assim, será que esse vai me adotar? Será que esse aqui não vai? Mas as pessoas hoje em dia elas escolhem mais crianças menores, né? Meu medo era ficar na casa Lara até completar 18 anos e sair primeiro do que elas. Meu medo era esse, né? Ficar sem ninguém. Conheci o João e o João veio com uma proposta nova de vida. A gente sempre conversava essa situação de ele ter os filhos deles e eu ter os meus. Mas nós não tínhamos os nossos. E foi aonde surgiu a ideia da gente adotar. Foi quando a juíza disse, olha, agora elas vão ser filhas de vocês vão pegar a guarda provisória, para depois vir a definitiva. 1º de janeiro de 2011 foi a primeira vez que a gente abriu o portão da Casa Lar para sair com ela junto com a gente. E hoje nós temos 7 filhos. O João tem 2 biológicos, eu tenho 2 biológicos e nós temos 3 adotivos. A minha história é um pouco agitada, meio encrenqueira às vezes. A Elo é mais paciente, mais calma. Eu gosto muito das minhas irmãs. Teve uma época que falaram que eu separava das minhas irmãs. Nós não podemos separar a família. Um grupo de irmãos precisa permanecer unido. Quando elas chegaram lá em casa, elas tinham muito medo. Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente consegue, a gente acha que vai perder. Antes de dormir, elas davam boa noite 3, 4 vezes. Elas precisavam que nós disséssemos diariamente o quanto elas eram importantes para nós, o quanto nós amávamos e que elas nunca iam mais deixar a nossa família. Elas precisavam de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós precisávamos muito delas. Construir um amor de filhos adotivos é tão importante, tão gratificante e tão significativo quanto dos nossos filhos biológicos. Para mim não tem diferença nenhuma. Para mim é todos eles iguais. Elas são minhas irmãs e ninguém vai tirar isso, nunca. Tem 3 xícaras a mais na mesa, tem 3 pessoas a mais para tomar banho antes de ir, mas eu acho que a casa ganhou outro ar. É muito mais felicidade, muito mais amor, muito mais carinho, muito mais atenção. A vida da gente muda, da minha esposa mudou, a minha mudou, mas mudou para melhor. Todo momento que a gente pode estar junto, a gente está. A gente não fica nunca sozinho. Se eu estiver dormindo, elas estão lá do meu lado. A gente se acorda, faz bagunça.
Aí eu vi elas paradas ali, e disse, vamos fazer um banco pro pai, tinha madeira debaixo da casa, que sobrou madeira da casa, né? Aí ela disse, vamos pai, vamos fazer o banco. E aí a hora que o pai começou a juntar as madeiras, vamos lá meninas, vamos ajudar o pai, ó. Uma segura, a outra pinta. E aí era lixadeira de um lado, era parafuso de outro. Para mim, as minhas filhas são a coisa mais linda do mundo. Só tenho orgulho delas. Quando eu crescer, eu quero ser aquelas pessoas que cuidam dos cachorros. Eu quero ser astronauta, porque eu quero pisar na lua. Quando eu crescer, eu quero ser jogadora de futebol melhor do que a Marta. Quero tentar vencer barreiras, ser grande, quero que todo mundo saiba quem eu sou. É isso que eu quero ser. Infelizmente, eu não tenho o álbum delas, né? Mas isso não significa que eu não possa fazer um novo álbum. Eu tenho uma caixa na minha casa cheia de cartas. Ela fala que vai guardar como lembrança, né? Tanto que numa carta está escrito amo você, tia T. Que a gente não chamava eles de mãe antes, né? A gente parou de botar tia T e tio João, botamos mãe e pai. Eu escrevi que eu amava todos, os dois. A minha família é o meu porto seguro. Eu brigo, eu esperneio, eu defendo com unhas e dentes. Eu faço tudo por elas. Qualquer coisa que elas precisarem de mim, elas sabem que tem um pai que vai estar presente por elas. Meu pai é brincalhão, gosta de fazer a gente rir. Mamãe é aquela coisa que dá um carinho, que dá amor. E eu vou cuidar deles até quando eles serem velhinhos. Tudo que eu queria, eu tenho hoje. Pra mim, é uma família perfeita. A gente fica emocionado, né, aqui. A gente fica com os olhos lacrimejando, porque é amor. Eu acho que Deus lá em cima, ele fica tão feliz, né? Eu acho que assim, nós somos uma família, todos somos irmãos. Sim, todos coexistimos numa mesma casa, não é? Que é esse planeta que a gente vive, né? Essa cidade que a gente vive, ali o nosso bairro, o nosso distrito. É tão engraçado pensar que, por exemplo, meu filho morou a 200 metros da minha casa. É mesmo? É, com a família biológica. E a gente sempre ri que nós nunca nos vimos. Que legal. Ele vivia andando pela rua, eu nunca fui uma pessoa de ficar muito andando ali pela rua, mas mesmo assim, moro a minha vida inteira ali e nós nunca nos encontramos. Filhote lindo de mamãe. Ah lá, esse é o João Pedro, É meu lógico filho. que eu ia colocar uma foto do João para todo mundo de casa conhecer, Esse que é um criança menino de mãe. lindo. E ele está seguindo os seus passos aí na parte de comunicação. E muito interessante até essa coisa, porque as pessoas falam assim, nossa, seu filho vem com uma personalidade estabelecida, ele não vai ser parecido com você? Tá bom, o João Pedro não tem os meus olhos nem meu cabelo louro. Ok, mas o João Pedro hoje, ele faz teatro, eu sou produtora de teatro, né? Ele fez TV com o grupo de teatro dele, o programa Tagarelas, ele faz propaganda. A gente vai lançar agora uma campanha da Rede Cinemax, que vai rodar em todas as salas de cinema de Petrópolis e toda a rede, são 8 cidades em que ele vai ser o menino propaganda. E aí, assim, é isso, ele fala muito, hoje em dia ele fala muito parecido comigo, né? Pausado e tal, ele tem problema com palavras. Outro dia desse ele chegou em casa e falou assim, acredita? Meu professor de educação física mandou um nós vai. Aí eu falei, jura? Aí ele falou assim, eu não sei, mãe, fiquei muito nervoso. Porque se acostuma com os hábitos, né? As pessoas falam tanto da genética, e é claro que ela é importante, e eu a respeito também. Mas hoje nós somos 75% comportamentais, o convívio que nós temos, e 20% biológicos. E eu não estou falando disso de característica, não, estou falando de câncer. Que eu trabalhei 10 anos com câncer, né? E aí câncer é uma doença, todo mundo fala assim, não, tem uma questão genética, 25%. Então, se no câncer é 25%, meu filho, imagina no hábito, se tu quer a convivência que você quer realizar. Bom, o papo tá bom, né, gente? Sempre bom. O papo tá muito bom, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho, os comerciais, e a gente já volta. Venha conhecer o shopping que é a cara da Serra. Moda feminina, moda masculina, decoração, joalheria, gastronomia, lazer,
requinte que é a cara da Serra. O shopping fica na Estrada União Indústria 10.341. Shopping Itaipava, lugar de gente feliz. Voltamos com o perfil desta segunda-feira, 9 de setembro.
E minha convidada de hoje é a Carla Coelho e o tema é adoção. O projeto Adoção em Roda, que vai iniciar no dia 16 desse mês, segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. E se você perdeu o primeiro bloco, você consegue assistir lá no Facebook, o pessoal que está aí de fora, não tem Tech Cable, depois pode compartilhar e interagir também, que eu tenho certeza que você vai amar. Vamos continuar com o tema que está muito bom, Vamos continuar falando de adoção, que é uma delícia. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo que tem muitas coisas diferentes de quando a gente tinha 20 anos atrás. Com certeza. Né? Muita coisa mudou e a gente vai falar agora de adoção homoafetiva, né? 2 homens. Né? Será que pode? Como é que é? É mais difícil? Será que o que é mais difícil para um casal normal? Como é, né, na questão do caso homossexual, né, de 2 homens ou 2 mulheres? Sim, sim. Só. É mais preconceituoso? É mais difícil? Como é que é isso? Porque é uma pergunta interessante, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que também querem adotar. Até porque, na verdade, a questão da homoafetividade, né? Então, a gente parte por 2 coisas. Então, vou falar enquanto Carla, não vou nem falar enquanto adoção em roda. Enquanto Carla, eu acho muito interessante as pessoas ainda questionarem a questão dos homoafetivos, né? Não questionar, porque aqui a gente está para discutir, para conversar mesmo. Mas as pessoas pensarem muito e acharem essa coisa muito estranha se a gente parte do pressuposto que crianças só nascem de duplas heterossexuais, ou então, né, além de duplas heterossexuais, de um homem e uma mulher. Então, quando você pensa numa adoção feita por 2 homens ou por 2 mulheres, você está dizendo que 2 homens juntos e 2 mulheres juntas estão solucionando um problema de heterossexuais. Porque crianças são questões geradas por heterossexuais, em via de regra. Então isso é muito esdrúxulo. Quando a gente tenta dizer que 2 homens adotando uma criança pode ser errado, você podia dizer que errado foi um homem e uma mulher terem uma relação sexual, fazerem uma criança e não cuidarem do que eles mesmos fizeram. Então essa é a Carla louca falando. Não é? Essa é a Carla louca, meio racional, tentando dizer o seguinte, que a gente está olhando essa história por um lado, em minha opinião, equivocado. Mas com relação à legislação, a gente tem 3 formatos de adoção de ordem prática. Casais heterossexuais, um homem e uma mulher. Casais homoafetivos, 2 homens e 2 mulheres. E monoparentais. Significa que essa criança ou adolescente ou jovem, ele vai ser adotado por uma pessoa, né? Que é muito interessante a gente entender que qualquer pessoa pode adotar a partir de 18 anos, ela vai entrar no processo de habilitação, e que é necessário que a diferença da idade entre o adotante eu, para o adotado, meu filho, precisa ser de 16 anos. Tá? Isso é um número que a gente precisa entender. Então, assim, se eu tenho 20 anos, eu só vou poder adotar uma criança de até 4 anos, porque tem que ter essa diferença de idade entre a criança. A questão de maturidade. Eu tenho um filho adolescente hoje e eu acho que se eu tivesse 22 anos, eu talvez não conseguisse dar conta de ser mãe de um adolescente de 14. Talvez conseguisse, mas eu acho que não. Porque com 35 anos eu às vezes me confronto, né, com onde o meu filho está vivendo na idade dele. Né? Ele é tão rápido, é tão não sei o que, ao mesmo tempo é tão filhote de mamãe, né? Ele odeia quando eu falo isso, eu sempre falo. Né? Ele hoje está no colégio, agora ele está no colégio. Mas é essa coisa da idade. Então, os casais homoafetivos, eles podem adotar e seguem o mesmo procedimento que os casais heterossexuais ou a adoção monoparental. Que é aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Atestado de sanidade física, mental, nada consta civil, criminal, passar pelo curso, fazer entrevista, definir o perfil e receber a sentença de aprovação e habilitação ou não. E uma coisa muito interessante da gente falar é que não existe privilégio na ficha. Não existe assim, primeiro estão na fila os heterossexuais, depois os monoparentais, depois os homoafetivos. Não. O Cadastro Nacional de Adoção, eu acho que ele nem funciona tão bem assim, mas a gente fica com fé na vida, né? O Cadastro Nacional de Adoção, ele funciona por ordem de inscrição.
por ordem de habilitação. Você fez o seu processo todo, você foi habilitado, você está habilitado. E aí você é habilitado numa ordem que é assim: Carla de Petrópolis aceita adotar crianças de Petrópolis? Eu estou na fila no número X. Então, se uma criança de Petrópolis vai sair para adoção, a prioridade é que ela permaneça no seu domicílio de nascimento. Então, as pessoas da cidade de Petrópolis são as primeiras a serem avaliadas se aquela criança com aquele perfil vai ser adotado por gente daqui. Não foi daqui, abre para o estado do Rio de Janeiro. Abriu para o estado do Rio de Janeiro, aí aquela criança vai verificar no cadastro. No estado do Rio de Janeiro não tem, vai para a região sudeste. E depois da região sudeste vai para o Brasil. E aí a gente volta para aquele número que a gente falou no primeiro bloco. 7 mil crianças estão disponíveis para adoção nesse momento e não há pessoas interessadas nas suas cidades, nos seus estados, na sua região e nem na nossa nação. É aí que a gente abre para uma questão que pouco se fala, que eu não tenho conhecimento muito bom ainda, mas estou começando a estudar, que é a questão das adoções internacionais. São as nossas crianças que vão para fora do Brasil, porque o perfil do adotante de fora do país é muito melhor do que o nosso. Melhor não, ele é muito mais aberto. De forma geral, eles querem crianças grandes mesmo, e a gente não dá conta de ter criança pequena nem para os nossos brasileiros, quiçá para adoção internacional. Então também não sobraria para outros países, porque primeiro é a cidade, depois é o estado, depois é a região, depois é o país, depois é o exterior. Então quando a gente olha uma criança que assim, nossa, igual eu me lembro e morro de saudade do Pedro e da Angélica, que foram adotados, moravam no lar de crianças Nossa Senhora das Graças, eles foram para o exterior. E aí alguém pode achar assim, nossa, que máximo, eles foram para o exterior. Não, olha que triste. Não tinha ninguém em Petrópolis, não tinha ninguém no estado do Rio, não tinha ninguém na região sudeste, não tinha ninguém no Brasil que queria aquelas duas crianças. E aí precisou de alguém de fora do país querer essas crianças para que elas tivessem o que a gente entende que é o básico da vida, pai e mãe. Você nasce tendo pai e mãe, então em tese você tinha que ter pai e mãe para sempre, né? E o legal é que seu marido, ele quis também, né? Isso é muito legal. O Maurício, eu falo que ele é um marido príncipe, não é à toa. Não é. As pessoas que me conhecem, que já viram as minhas mídias sociais, vão sempre ver uma hashtag marido príncipe, porque o Maurício realmente é um príncipe. E por ter duas filhas biológicas, ele podia querer ter um relacionamento que não tivesse mais filhos, né? Mas ele entendeu num determinado momento que isso era importante para mim, que eu queria ter um filho. E aí a gente tentou pelas vias tradicionais, e eu tive uma gestação tubária e quase morri, porque passei por um erro médico, os meus médicos erraram e tal, e eu fiquei grávida há muito tempo. E gestação tubária tem que ser rápido, senão a trompa pode explodir, você pode morrer, tem toda uma complicação médica que eu não domino. E aí, depois disso, logo depois que eu perdi o filho, eu entendi que eu não queria fazer inseminação artificial e nem queria fazer da minha vida sexual uma ode à gestação. Ou seja, medir a temperatura, horário. Eu não nasci para isso. Eu já tenho que ter horário para trabalhar, para não sei o quê, para não sei o quê. Eu vou ter horário para poder, né? Para fazer coisa boa? Não tenho vontade, né? Eu quero fazer quando eu tenho vontade. Então eu não quis ter uma ode à gestação. Entendi. E aí a gente optou pela adoção e ele tá super feliz com o filho. E o legal é que o marido príncipe, gente, vocês foram escolhidos, né, através da história linda de vocês. Sim. Eu tenho fotos. Eu tenho fotos. Que legal, essa pessoa caça no nosso Facebook. A gente participou de um concurso, né? O Boticário fez um concurso nacional. E isso mesmo, olha lá, olha meu vestido lindo. Tá, lógico, cara. O concurso era aberto para o Brasil inteiro e você escrevia a sua história de amor. Escrevendo a sua história de amor, você ia passar por um processo de seleção. E 500 histórias do Brasil, 500 histórias de amor no Brasil, foram selecionadas para participar de um show exclusivo no Teatro Municipal de São Paulo. E aí, assim, Maurício viu na internet e falou assim, escreve aí que a gente vai ganhar. Aí eu falei, como assim que a gente vai ganhar? Maurício é total. Maurício é assim, né? Escreve que a gente vai ganhar o edital, a gente vai ganhar não sei o quê. Ele é bem dessas, né?
Eu falei assim, o que a gente vai ganhar agora? Aí ele falou, não, escreve. E aí eu li e tinha que escrever a nossa história de amor em 300 palavras. E assim, eu sou jornalista, né? Então eu tenho a habilidade de escrever. E eu consegui escrever em 287 palavras. Eu sempre fico brincando que ainda sobrou palavra. E eu falei, eu vou botar mais palavras. Não, deixa do jeito que tá. E aí eu contei a nossa história. Foram 25 mil histórias inscritas, 500 selecionadas. Então, assim, numa seleção matemática, né, para cada 50 histórias, uma foi escolhida. E aí nós fomos escolhidos e fomos com tudo pago. Desde sair de casa de táxi até voltar para casa de táxi. Não gastei nada, só gastei uns realzinhos porque eu queria tomar um café no aeroporto que eu quis e porque eu comprei um balacobaco qualquer no aeroporto, mas assim, só isso. E aí eram pessoas e histórias de todos os tipos. Pra você ter uma ideia, eu conheci a Sarah York, que é uma ativista LGBT, super sinistra, linda. Sarah virou amiga. A gente está marcando, ela vem passar uns dias aqui em Petrópolis agora nas férias. E a Sarah é mulher trans, mas é pai, né, de um menino. E aí o filho dela aceitou ela ser mulher trans e tal, não sei o quê. E ela foi pai já sendo mulher trans. Então é muito legal, assim, a coisa, a diversidade de histórias. A gente via casais homo, casais hétero. A gente via pessoas com seus acompanhantes e tal, com filho, porque o barato da coisa era que fossem histórias de amor. E eu falo do que fosse, né? E eu falo com o Maurício que a gente ganhou, porque assim, Maurício e eu nos conhecemos na internet. A gente se casou, em um mês a gente estava noivo, em 4 meses a gente estava casado morando junto. A gente trabalha junto 24 horas por dia, assim, um sentado do lado do outro, né? A gente produz junto, a gente perdeu o filho, a gente adotou o João, que é um adolescente, a gente conseguiu família. Linda, né? De superação, de amizade. E de vamos embora, sabe? Porque eu acho que ai, nossa, tem pedra no caminho. Gente, ninguém faz uma construção sem pedra, né? A rua precisa de pedra. Pedra é isso. Pedra não é tropeço. Pedra é auxílio. Você pega uma pedra e você coloca onde ela é importante, né? Se eu tivesse parado lá quando eu perdi meu filho e tivesse achado que naquele momento era porque eu não podia ser mãe... E não se colocou na posição de vítima, porque a maioria das pessoas é o vitimismo, né? E você fica naquele vitimismo. Ai, tadinha de mim, eu não posso engravidar. Você seguiu adiante, isso é legal. Vamos resolver, né? E aí, assim, se eu tivesse ficado como vítima, como você muito bem disse, eu não teria tido talvez a melhor oportunidade da minha vida, que é ser mãe do João Pedro. E aí, quando eu falo a melhor oportunidade da minha vida, é porque, assim, eu perguntei ao João Pedro se ele queria ser meu filho, entendeu? Teve um momento específico, porque a gente já fazia as visitas. E ele era lá do lar de crianças Nossa Senhora das Graças, onde a Luciana Márcia, minha amiga na roda... E ele ficou muito tempo. O João ficou quase 3 anos. Essa é uma outra questão que a gente quer abordar e trabalhar no Adoção em Roda. O quanto tempo as nossas crianças ficam no lar. O João Pedro resolveu muito bem isso na cabeça dele. Ele hoje diz que ele ficou lá o tempo que era necessário para que eu chegasse para ser mãe dele. Essa é uma das falas do meu filho que mais me comovem. Ele conseguiu digerir na cabeça dele que o tempo que ele ficou lá era necessário para ele estar pronto para ser meu filho. Mas eu não concordo com ele. Eu concordo que ele me ama e eu amo meu filho, essa coisa toda é linda. Mas eu acho que as crianças têm que ficar menos tempo nas instituições. De repente, máximo 1 ano, 6 meses. Então, na verdade, a legislação hoje diz assim, que você tem 3 meses para uma reavaliação, a partir de 6 meses essa criança pode ser destituída do poder familiar. Essa reavaliação é com a família biológica. Isso. Então, a criança entrou. 3 meses tem que passar por um processo de avaliação. Se a família biológica resolveu aquele problema, que é o motivo da criança estar dentro do lar. Se não avaliou em 3 meses, dali a 3 meses avalia de novo. Não está pronto, o juiz já pode sentenciar a destituição do poder familiar. E essa criança pode ir para a fila da adoção. Isso não ocorre. Não ocorre em Petrópolis, não ocorre no estado, não ocorre no Brasil, não ocorre em lugar nenhum. Essa é uma das coisas
que a adoção em roda, com seu amparo legal, quer fazer acontecer. Porque a gente acredita de verdade que se as crianças forem destituídas mais rapidamente, vai haver um processo de adoção mais rapidamente. Né? E aí, assim, o meu filho não era destituído. Quase 3 anos dentro do lar, ele não era destituído. E a primeira vez que o João Pedro saiu para visita, que foi, eu conheci o João Pedro 2 de julho de 2017, ele saiu a primeira vez conosco 23 de dezembro. Só demorou tanto porque eu fiquei de julho a início de novembro esperando a reunião da avaliação do processo do João. Nossa, mas demorou. E aí, assim, o pessoal falava comigo assim, não, espera a reunião para depois querer adotar o João. E eu fiquei esperando, sem dar entrada no processo. E aí, quando teve a reunião, eles não mexeram no processo do João. E aí, quando eu vi, era novembro. Aí eu fui atrás de advogada para escrever o processo. 4 meses que eu perdi. Foi muito bom, porque nesses 4 meses eu visitei o lar toda semana. E ainda o João Pedro ainda teve catapora em outubro. E assim, eu descobri o que era o desespero de ter um filho, porque ele para mim já era meu filho, morando numa instituição, doente, com febre, e eu não podia fazer nada. Então eu chegava para visitar as crianças todas, porque eu não podia fazer visita direta, isso é uma questão também a se discutir, né? Eu não podia fazer visita para o João, eu tinha que visitar o lar. E quando eu chegava lá, eu olhava e perguntava assim, João tomou remédio? Ah, tomou. E a minha vontade era saber que remédio, que horas, quanto de miligrama, tá tendo a sequência, alguém mediu a temperatura, viu se ele melhorou, deu o banho, passou não sei o quê. E eu não podia fazer nada, porque eu tinha que observar. E esse exercício eu sou uma pessoa muito regrada, né? Então, assim, pra mim foi razoável, era muito difícil enquanto mãe, mas eu racionalizava o processo para conseguir dar conta. Esse é um amparo também de ajudar as pessoas a racionalizarem que a gente quer fazer com a roda. Nossa. Dividir essa coisa toda. É muita coisa. É muita coisa. Como as mães biológicas falam que na hora que descobre é muita coisa, a adoção é muita coisa. Porque além de toda a questão do amor, do filho, da casa, tem as questões de ordem legal, os protocolos que você não pode fazer, as coisas que você tem que cumprir. Você tem uma ideia? O João já estava conosco e a gente encontrou as famílias que hoje são as famílias dos irmãos e a gente começou a visitar o lar todo mundo junto. E aí eu sempre fui muito cautelosa, porque as pessoas sabiam que eu queria virar mãe do João Pedro, mas eu ali brincava com todas as crianças. Só que nem todas as famílias conseguiam essa racionalidade. E a gente foi sentenciado pela justiça e nós fomos proibidos de visitar o lar. Nós ficamos 1 mês e tanto sem poder visitar o lar. Mas ele não estava com você ou já? O João Pedro estava comigo, mas os irmãos dele ainda não estavam com as famílias que hoje já são os seus familiares. E a gente foi proibido. E nem o João Pedro, meu filho, podia ver os irmãos. Ele não podia entrar, porque como ele é adolescente, a justiça entendeu, e entendeu muito corretamente, que a gente podia mandar recado através do João Pedro. E a gente ia mandar mesmo. A justiça entendeu e corretamente nos proibiu de entrar lá. E aí o João Pedro também não ia. Então, assim, de vez em quando o João Pedro ficava muito aborrecido, porque não podia ver os irmãos e os irmãos ainda estavam institucionalizados, eu levava o João Pedro até a grade. Porque na grade não era proibido. Aí o João Pedro gritava da grade. Para eles descerem. E não gritava, não podia nada, eles não podiam se ver. O João Pedro gritava da grade e lá do outro lado, sem ver, os irmãos gritavam. E aí o pessoal do lar falava, Carla, você tá burlando a lei. Aí eu falava, não tô não. Vocês me disseram que eu não posso entrar. E eu não tô entrando, mas eu preciso trazer meu filho para gritar. Aí o João Pedro gritava, ei, Paulo Igor, você tá bem? Tô bem. Meu Deus, que máximo isso, e né? É história para contar, é roda para rodar. É roda mesmo. Bom, gente, a gente resolveu até ficar com a Carla aqui nos todos os blocos. Falamos muito, meu Deus do céu. A gente vai chamar os comerciais, na volta a gente encerra com um convite mais uma vez, normal. Para todo mundo anotar direitinho. Isso aí, combinado? Combinadíssimo. A gente já volta. Jesus, nem eu tinha visto. Venha conhecer o shopping que é a cara da Serra. Moda feminina
decoração, joalheria, gastronomia, lazer, bom gosto e requinte, que é a cara da Serra. O shopping fica na Estrada União Indústria, 10.341. Shopping Itaipava, lugar de gente feliz.
Voltamos com o programa Perfil de hoje, desta segunda-feira. E se você não conseguiu ver todo esse programa, você só clicar lá no Facebook TV e Petrópolis, depois vai estar lá no YouTube também, você consegue assistir todinha, a entrevista todinha, só com a gente falando o dia inteiro. Muito bate-papo. O programa inteiro. Delícia. Bom, a gente vai falar o local direitinho, a palestra. Vamos dar o servição. Vai ser no dia 16, segunda-feira. Isso. Adoção em Roda, segunda-feira, dia 16 de setembro. Chegada a partir das 18h30, a gente já vai estar lá. Início às 19h, atividade até às 21h30. Na casa de Cláudio de Souza, que fica na Praça da Liberdade 247, uma casa linda, que é um anexo do Museu Imperial. A primeira palestrante é a Regina Rezende, que é psicóloga. O amor pelo filho adotivo versus o amor pelo filho biológico, mitos e verdades. A gente vai fazer um cadastro. Estamos abertos a mais informações. Vou deixar o número do meu celular. Posso? Petrópolis, né? 24 999 55 2730. Mas se deixar dúvidas no perfil da TV, no programa, eu tô de olho para poder responder todo mundo com todas as informações que se fizerem necessárias. Então tá ótimo. E a gente está de porta aberta para receber todo mundo, para rodar bastante nessa conversa. E só uma dúvida, isso vai ser de quanto em quanto tempo? Todo mês, toda terceira segunda-feira de cada mês. E eu vou te pentelhar sempre, todo mês. A próxima palestra, a próxima palestra já está agendada em outubro. Em outubro a gente vai falar sobre os lares de acolhimento. E aí são as duas psicólogas que fazem parte da equipe técnica do Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças, que vão contar para esses pais por adoção como é o dia a dia quando essa criança chega lá. Porque a gente precisa entender o nosso lado, mas a gente também precisa começar a entender da melhor forma possível o que essas crianças estão vivendo nos lares de acolhimento. Olha, quero te agradecer. Foi uma delícia. Agradecer Obrigada. a sua presença. Que Deus, possa te abençoar muito, porque Amém. esse trabalho é um trabalho divino, abençoado. Amém. Porque desde o momento que a gente faz uma coisa pensando no outro, pensando, e tantas crianças e tantas famílias que vocês podem ajudar aí com certeza. essa roda. A gente que é a roda acredita de abençoada. verdade nisso. E que Papai do Céu abençoe. Conte com a gente, o perfil está aberto para divulgações, principalmente nesse tema e em tanto diversos outros, quando a gente pensa com empatia do outro lado de lá. Isso mesmo. Obrigada, Tá bom? minha flor. Prazer. Bom, excelente segunda-feira para vocês, a manhãzinha já está acabando. Que vocês tenham uma semana abençoada. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Um beijo.